Jornal no ar, novas histórias pra compartilhar. A galera toda quer participar. Estância, sua voz vai ecoar. Estância agora, conectada ao mundo. Pela rede, a verdade é o assunto. Cultura, esporte, arte e informação. Estância agora, em qualquer estação. Estância sempre on, sem parar. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Cada história guarda um pedaço da nossa identidade. Cada voz constrói a memória do nosso povo. Está no ar. Arquivo da Nossa Gente. Um programa que preserva memórias, valoriza pessoas e conta a história de quem faz a nossa terra ser o que ela é. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Boa noite, Estância. Boa noite, Carimba e Belinho. 19h02. Boa noite, ouvintes do sistema Rádio Web Estância Agora. Transmissão ao vivo pelo Rádiosnet, pelo YouTube e pelo site Estância Agora. Você que é meu ouvinte fiel, não me abandone, continue ali, na lealdade. Hoje são 21 de julho de 2026. Mais uma edição do programa Arquivo da Nossa Gente. Estamos aqui operando Raimundo Melo, famoso Melinho. Quero falar com os nossos ouvintes. O dono da vida me deu esse privilégio de fazer mais uma abertura e apresentar o programa Arquivo da Nossa Gente. Eu agradeço a Deus, primeiramente agradeço a minha família e agradeço a todos que me acompanham, por onde eu passo as pessoas retribuem, que acompanham o programa, que assistem, que gostam dos cortes. Fabrício, parabéns pelos cortes. Os cortes são o diferencial desse programa. Esses cortes aí. Esses cortes dos trechos da fala dos entrevistados e do apresentador é muito importante. Parabéns, Estância Agora, Rádio Web. Esses cortes desperta o internauta a assistir a entrevista na íntegra depois. Eu agradeço aí a todos. E hoje mais um entrevistado contando a história de um personagem, de uma personalidade. Hoje estamos com uma entrevistada aqui, uma entrevistada do fino trato, Dona Bartira de Acuí. Ela vai falar um pouco, e um abraço, um beijo no coração para Dona Iva, sua mamãe, lá na cidade baiana de Barreiras, sudoeste da Bahia, ali perto de... Eu estive em 2022, eu estive em Luiz Eduardo Magalhães, na terra da soja. Estive lá visitando Luiz Eduardo Magalhães, cidade rica, cidade de 100 mil habitantes, cidade que o povo tem dinheiro, cidade da soja. Eu hoje vou contar um pouco a história. Quero pedir permissão ao prefeito André Graça, a sua gestão, a gestão compartilhada com Dona Cláudia Trindade. Quero pedir permissão, porque eu convidei Dona Bartira de Acuí,
é uma bibliotecária, ela é muito zelosa, muito atenciosa, muito comprometida com a questão da biblioteca, com a educação, com a leitura. E eu pedi permissão à gestão, pedi permissão ao secretário de Cultura, o secretário Marcel Veloso, para trazer Dona Bartira, para contar um pouco a história dessa biblioteca. A biblioteca Monsenhor Silveira. E vamos iniciar a entrevista. Eu quero ler a biografia de Dona Bartira. Quem é Dona Bartira de Acuí? Agora, uma conversa que guarda memória. Entrevista, no arquivo da nossa gente. 19h06, Melinho. Eu quero ler a biografia, um resumo aqui da biografia dessa senhora do fino trato, uma mulher que é apaixonada por Estância, bebeu a água do Piauitinga, não vai sair daqui jamais. Vamos aqui a biografia. Dona Bartira de Acuí de Souza Lima. Graduação em Biblioteconomia pela Universidade Federal de Brasília e tecnólogo em Gastronomia pela Universidade Católica de Brasília. Possui especialização em Biblioteconomia e Gestão de Bibliotecas pelo Centro Universitário Unifatice. Especialização em Educação para a Diversidade e Cidadania pela Universidade Federal de Goiás. MBA em Gestão de Projetos pela Fundação Universa. Atualmente é bibliotecária da Prefeitura Municipal de Estância, em Sergipe, coordenando a Biblioteca Pública Municipal Monsenhor Silveira e a Biblioteca Infantil Dione Carvalho Costa. Atuando no incentivo ao hábito de leitura, aproximando o contato constante das pessoas com os livros, levando cultura, educação, conhecimento e lazer à comunidade estanciana, promovendo assim a cidadania e a inclusão social. Tem experiência na área, isso é verdade, e ciência da informação, com ênfase em biblioteconomia, atuando principalmente em bibliotecas públicas, bibliotecas infantis e bibliotecas universitárias. Antes de eu, Dona Bartira, falar, eu quero só fazer um registro. Dona Bartira, primeira pergunta. Mais da metade dos brasileiros não lê livros, aponta a pesquisa. País perde quase 7 milhões em 4 anos, segundo a 6ª edição da Retratos da Leitura no Brasil, única pesquisa nacional que avalia o comportamento leitor dos brasileiros. Queda aparece em todas as classes, faixas etárias e escolaridade. Essa matéria é do site do Câmara Brasileira do Livro, www.cbl.org.br. O brasileiro não tem muito hábito de leitura. A senhora, como uma bibliotecária, uma gestora competente, uma pessoa técnica, como é que a senhora avalia essa pesquisa? Mais da metade dos brasileiros não lê livros, aponta a pesquisa. Olha, infelizmente é uma verdade, no Brasil. A gente perdeu muito, principalmente na época do Covid, perdemos muitos leitores, né? Foram migrados para outras plataformas. Mas eu acredito também que essa pesquisa, ela é importante sim para nos alertar sobre qual o papel da biblioteca. Qual o papel? O que nós podemos fazer para incentivar o hábito de leitura na nossa comunidade?
Aqui em Estância nós realizamos um trabalho que está dando muito certo. Esse trabalho começou logo que eu entrei aqui em 2022, no último concurso público, e ele iniciou em 2023 com a nossa secretária Lidiane Nobre, em que ela deu, na época, né, a Lidiane Nobre nos deu total apoio para fazer esse projeto, que é o projeto Visitando a Biblioteca. E com isso, nós estamos resgatando o hábito de leitura dessa nossa comunidade. Então, a pergunta é, sim, perdemos os leitores, mas nós, como biblioteca, nós devemos resgatá-los. Devemos fazer com que essas pessoas mudem seus hábitos. E é possível isso. Se perdeu o livro físico, mas a gente tem um livro online, né? Hoje é muito mais fácil, talvez, as pessoas adquirirem livro online do que físico, né? Infelizmente, muitas bibliotecas foram fechadas, muitas livrarias, lamentável isso, muitas livrarias foram fechadas. Fazer livro é muito difícil, gente, muito caro, né? Mas ainda tem o livro online. Você pode adquirir seu livro online, tem várias plataformas, inclusive eu venho de uma história de bibliotecas universitárias, onde houve essa migração. Nós temos o acervo físico, mas nós também temos o acervo online nas bibliotecas universitárias, que se percebeu isso. O aluno não vai na biblioteca pegar o livro físico, mas ele tem a possibilidade de sua casa acessar um livro online. A mesma coisa, a gente pode ter essa rotina no nosso dia a dia. Você adquirir, né? Se você não tem essa dificuldade do livro físico, você pode sim adquirir os livros online. Mas eu me pergunto, vocês conhecem as bibliotecas próximas a vocês? Muitas vezes vocês não conhecem as bibliotecas que estão perto de vocês. Talvez por isso as pessoas tenham perdido esse hábito de frequentá-la, por não conhecer, infelizmente. Em Estância, nós temos 2 bibliotecas, como o Fábio citou. Nós temos a Biblioteca Monsenhor Silveira e temos a Biblioteca Dione Carvalho Costa. Ambas estão localizadas no centro de Estância, no prédio da Secretaria Municipal da Educação, antiga Escola do Comércio. Nós temos um acervo com mais de 10 mil livros. Sendo que a biblioteca... Repita aí, dona Bartira. Nós temos um acervo com mais de 10 mil livros. Mais livros de 10. Físicos. Livros físicos. E temos um acervo, esse acervo de mais de 10 mil abrange as 2 bibliotecas. E o acervo da Biblioteca Infantil, ano passado, nós fomos agraciados com mais de 613 livros na área infantil. Esse público eu estou tentando resgatar para a nossa biblioteca através do projeto Visitando a Biblioteca. Hoje à tarde mesmo eu estive numa escola, a escola de ensino infantil Tiradentes, onde nós fizemos um trabalho de apresentação do acervo e contação de história. Com isso, a gente tenta resgatar e dar frutos. Muitas crianças saem encantadas do projeto e levam a família para a biblioteca. Isso já aconteceu com a nossa biblioteca Dione Carvalho Costa. Alguns chegam lá, olha, eu tive lá na minha escola, meu filho viu você contando a história, viu você apresentando o acervo, então estou aqui para fazer a inscrição na biblioteca, para que ele possa pegar os livros. Então, o livro, sim, muitas vezes a pessoa não tem acesso por causa que o livro é caro, mas com certeza tem uma biblioteca perto de você. E a biblioteca é pública. Você tem acesso de forma gratuita a esse material. Nas bibliotecas de Estância, você tem direito a pegar 5 livros e ficar por 15 dias. Não conseguiu terminar em 15 dias, você pode renovar por mais 15 dias. E isso por meio do WhatsApp, para facilitar, porque eu sei, Estância é enorme. Nós temos bairros muito longos, nós temos povoados, tem pessoas da área do litoral que pega livro emprestado, aí disponibilizamos a renovação do WhatsApp. Isso tem dado muito certo, as pessoas têm frequentado as nossas bibliotecas. Eu fico muito, muito feliz por esse retorno. Então, sim, diminuímos, né, a quantidade de leitores, mas eu acho que é mais por uma questão de desconhecimento, sabe? As pessoas não sabem que tem um prédio tão importante, né, como as bibliotecas perto de você. Toda região do Brasil tem biblioteca pública. Toda região do Brasil.
Aqui mesmo em Sergipe, nós temos várias bibliotecas públicas no estado, gente. Nós temos uma biblioteca pública fantástica, que é a Epifânio Doria, que fica na nossa capital, Aracaju. O pessoal da Epifânio Doria faz um trabalho assim maravilhoso. Dona Barteira, o estanciano procura a biblioteca para pesquisar? Sim, o estanciano procura a biblioteca para pesquisar, para ler, para utilizar o espaço da biblioteca. Posso citar o nome de algumas pessoas? Pode, tem o seu Cantidiano, está sempre renovando os livros, sempre pegando um livro emprestado. Tem o Ebert, que é um frequentador agora assíduo da biblioteca. Tem uma família que eu sou apaixonada, que é a Flávia, o Lázaro e o Lourenço, que é a Flávia é a mãe, e os meninos Lázaro e Lourenço, eles estão sempre lá buscando o livro. Tem a Jaqueline com sua filha Keila. A Keila todo dia passa na biblioteca para nos cumprimentar. E ela participa de todas as atividades. Em julho, no início de julho, nós tivemos o Férias na biblioteca. A Keila foi todos os dias no Férias da biblioteca. O professor Acrísio. O professor Acrísio, ele é fantástico, fantástico. Ele é um grande incentivador da biblioteca à distância. Sempre que ele lança algum livro novo, ele está lá nos doando. Então, uma pessoa assim fantástica. Vale muito a pena vocês conhecerem Estância Secular, que é o livro que ele lançou. E já temos a segunda edição lá na nossa biblioteca. O Dona Barteira, e o Sami França? O Sami é um grande pesquisador. Ele está sempre lá conosco, sempre buscando informação. Vou mandar um abraço. Sami é fantástico. E o próprio Fábio aqui, Francão. Gente, o Fábio é um dos nossos maiores doadores. Todo livro de Estância, muito obrigado, que a gente precisa, o Fábio está nos doando. Porque vocês sabem que nós temos um acervo só para escritores estancianos e também escritores de cordel, e temos o acervo, claro, dos escritores sergipanos. Aí nós separamos sergipanos, estancianos e escritores de cordel. Então, nosso acervo ele é muito rico, muito rico. E em relação à pesquisa, nós temos um dos serviços é o levantamento bibliográfico. Você não encontrou um assunto no nosso acervo, a gente faz a pesquisa para você e entrega para você, ou impressa ou via WhatsApp. Fazemos esse serviço na nossa biblioteca. Dona Barteira, a senhora tem um controle de quantas pessoas, em média, por dia, frequenta a biblioteca, Sim. procura pesquisa? Sim. Eu queria que a senhora dissesse por dia, por mês e por ano, assim. Não, por ano. É porque, assim, por dia são poucos, mas quando a gente pega o volume com o projeto, hoje mesmo nós atendemos mais de 50 pessoas, né? Com o projeto visitando a biblioteca. Nós atendemos mais de 50 pessoas. Então, por ano, chega a 400, 500. Graças a Deus, está aumentando. Desde que eu cheguei em 2022. Durante o período da Covid, as bibliotecas estavam fechadas, Então, não atendemos tantas pessoas assim. Mas depois, nós começamos a fazer as estatísticas. Então, atendemos em médias de 300 a 400 pessoas. Com o projeto Visitando a Biblioteca, nós já chegamos a atingir mais de 2.000 pessoas. E isso é muito, muito bom. Isso é um projeto vitorioso, gente, o Visitando, porque estimula a criança a conhecer e a visitar a biblioteca. Isso é muito importante para a nossa região. Dona Barteira, eu quero fazer uma pergunta aqui à senhora. Conte um pouco sobre a infância da senhora, onde nasceu, como foi sua criação, quais lembranças mais marcaram essa fase da sua vida? Gente, eu nasci, um pouquinho da minha história, eu nasci em Botirama, uma cidade bem pequenininha da Bahia. Aos 8 anos de idade, eu me lembro que me marcou muito foi uma enchente. Nossa casa ficava à beira do rio São Francisco e na nossa casa tinha um corredor cheio de brinquedos. E nós perdemos todos esses brinquedos por causa dessa enchente. Isso me marcou porque eram os nossos brinquedos, era onde a gente brincava ali naquele corredor, naquela rua. E nós precisamos, assim, de uma hora para outra, mudar para outra casa. Isso ficou bem marcado na minha lembrança. Aos 8 anos eu mudei para Barreiras, Bahia, centro-oeste da Bahia. Uma cidade que está crescendo muito, perto de Luiz Eduardo Magalhães, grande produtor de soja. E eu cresci com 5 irmãos. Com uma mãe maravilhosa, Iva Maria, e com cheiro para dona Iva Maria. E com meu pai, que infelizmente faleceu em 2018. Faleceu cinco... de quê? Meu pai, ele teve um AVC.
Meu pai teve um AVC, um acidente, né? E ele ficou ainda muito tempo conosco, 20 anos, sobre os cuidados de minha mãe. Meu pai permaneceu vivo por 20 anos. Agradeço muito minha mãe e meus irmãos, que eu sou uma pessoa que estou sempre longe da família, que eu morava em Brasília, né? Quando meu pai faleceu. Aliás, eu morava já em Sergipe, isso, eu já tinha chegado em Sergipe, em Aracaju, foi em 2018, em abril de 2018 que ele faleceu, eu já estava aqui. Então, assim, eu venho de uma família maravilhosa, agradeço muito, muito meus irmãos por terem cuidado do meu pai e da minha mãe nesse momento que ela mais precisou, né? Agradeço muito, porque como eu falei, eu moro distante deles, sou a desgarrada da família, gosto muito de viajar e de me aventurar. Com 16 anos fui para Brasília estudar, porque na minha cidade não tinha o curso que eu queria fazer. Aí eu e minha irmã fomos para Brasília. Em Brasília, na verdade, o primeiro curso que eu ia fazer não era biblioteconomia, era medicina veterinária. Meu curso inicial era medicina veterinária, só que na UNB não tinha ainda medicina veterinária. E eu fui escolhendo, né, os cursos, fui escolhendo e me deparei com biblioteconomia. Quando eu me informei sobre o que era trabalhar, e eu sempre gostei de ler, incentivada pela minha irmã mais velha, Teônia Lanusa. Muito obrigada, Theo, pelo incentivo à leitura. Você viu que lá em casa os nomes são todos exóticos. Teônia Lanusa, minha irmã mais velha, que me incentivou. Sempre ela tinha um livro, né, para que a gente pudesse ler. E minha mãe também. Eu lembro que minha mãe, ela comprava aquelas grandes coleções de Jorge Amado, coleção de Eça de Queiroz, de José Alencar. Nós sempre tivemos coleções de livros em nossas casas. E aquela vitrola, minha vitrola era laranja, né? Eu tinha uma vitrola laranja que colocava os CDs e passava os contos bíblicos. Já se tinha livros falados, né? Os livros falados de antigamente eram os contos bíblicos. Então eu sempre tive o hábito de ler. E lá em casa minha mãe sempre incentivou. Minha mãe é professora, então ela sempre nos incentivou. Aposentada ou nativa? Aposentada. Hoje ela está aposentada. Graças a Deus, viajando muito. Então ela sempre nos incentivou a ler. E eu tenho uma lembrança maravilhosa também do meu avô Naziozendo, que quando faltava luz na cidade, ele reunia os netos e contava história, né? A oralidade, como é importante, né, a gente resgatar isso. Tantas pessoas que passam nas nossas vidas e muitas vezes nos insere numa cultura diferente do que a gente está acostumada. Que antigamente era muito comum os avós sentar na porta e contar história para os netos. Hoje em dia já se perdeu esse hábito. Infelizmente, era um hábito tão lindo, tão lindo. Então, meu avô gostava muito de contar histórias para a gente. Então, por isso que acho que fui incentivada por minha irmã, por meu avô. Essas lembranças me fez resgatar o gosto pela área, pelos livros, pela biblioteconomia. Porque biblioteconomia, você não precisa necessariamente só trabalhar com livros. Você trabalha com a informação. E a informação, gente, ela está dispersa em vários locais. Vocês sabiam que no Google tem bibliotecários? Não sabia, não. O Google tem bibliotecários. Para você indexar a informação, você precisa de alguém que conheça algumas áreas, né? E o bibliotecário tem esse papel. O bibliotecário, a gente tem uma formação multi-universal, em que a gente conhece várias áreas. Tem uma tabela que quando a gente organiza o conhecimento numa biblioteca chamada CDU, Classificação Decimal Universal, onde divide o conhecimento em 9 áreas. Então a gente acaba, né, conhecendo um pouquinho. E claro, tem aquelas pessoas especializadas. Vamos especializar, tem bibliotecário que é especializado em direito, em química, em matemática e assim vai, para trabalhar de forma mais aprofundada a informação. Então escolhi biblioteconomia porque eu gostava muito de ler também. Fui influenciada pela minha irmã, pelo meu avô. No segundo grau eu já frequentava muito a Biblioteca Demonstrativa de Brasília, né? Tem uma parte lá de romance, de policial que eu adoro até hoje. E lá na Biblioteca Demonstrativa de Brasília me vi num mundo, né? Eu não tinha muitos recursos na época de estudante, aliás, acho que quase nenhum estudante tem recurso, então a forma de você se entreter era lendo. Então eu aproveitei, como eu falo, tem biblioteca. Se você pesquisar onde você estiver, sempre vai ter uma biblioteca ao seu lado, e as bibliotecas são públicas, vocês não pagam nada para frequentá-las, tá? Não paga nada.
Então é interessante, tá buscando alguma coisa, alguma informação, algum entretenimento, comece a leitura, comece pela leitura. É muito, muito interessante. Né? Quem lê, tem uma propaganda muito antiga do Ministério da Educação que fala, quem lê viaja. E realmente a gente viaja, né? Você conhece outros mundos, outras culturas, outros povos. É fascinante a leitura, o mundo da leitura é fascinante, gente. Ô, dona Bartira, tem parcerias com o governo do estado, a biblioteca com o governo federal, questão de doação de livros. Queria que a senhora falasse um pouco. Claro. Sim, nós temos parcerias. Toda a biblioteca pública é membro do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Como é esse sistema nacional? É um Explica sistema... um pouquinho para o ouvinte saber. Isso. É um sistema que funciona assim. Você se cadastra. Vocês lembram no início que nós falamos que nós ganhamos 613 livros da área infantil? Foi porque nossa biblioteca de distância é cadastrada no Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Se você se cadastra nesse sistema, você ganha algumas coisas, principalmente acervo. Então nós ganhamos do Ministério da Cultura, junto com o Ministério da Educação, 613 novos livros da área infantil. Livros fantásticos, né? Então, para que a gente consiga ganhar esse material, a gente tem que estar sempre atualizando o nosso cadastro. Todo ano eu atualizo os cadastros aqui das bibliotecas de distância. Atualmente, estamos participando de um projeto chamado Leitura Mais Escrita, em parceria também, agora com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Esse sistema funciona, né, o escritório desse sistema, na Epifânio Doria, que é a biblioteca estadual lá que fica em Aracaju. Esse projeto vai nos permitir ganhar notebook para a nossa biblioteca. Repita aí de novo. Esse projeto, Leitura Mais Escrita, do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, vai nos agraciar com algumas coisas para a nossa biblioteca. Vamos receber um acervo de gibi, vamos receber notebook, vamos receber plataformas digitais, né? Vamos receber material didático também para as nossas bibliotecas. É um projeto muito interessante. Apenas 12 bibliotecas foram inscritas nesse projeto. E Estância é uma delas. Foram 7 bibliotecas públicas e 5 bibliotecas comunitárias. Em Sergipe, nós temos tanto bibliotecas públicas como bibliotecas comunitárias, que é muito importante, gente, para a gente manter. E para a gente manter essa biblioteca não é fácil. A gente participa de edital, a gente participa de projetos. O nosso secretário aqui, ele nos incentiva muito a participar de várias ações, né? Mas não é fácil a gente manter o nosso acervo, né? O nosso acervo precisa de muito cuidado. E um dos cuidados, que eu quero até aproveitar esse gancho, é a pessoa que está com o livro emprestado devolver na época certa, viu? É muito importante. Nosso acervo, ele é um acervo de 9 mil livros, né? Cerca de 10 mil livros, mas a gente empresta para diversas pessoas, né? Livros físicos. Então é importante que essa manutenção também passe por esse cuidado de devolução. Você está com o livro emprestado da biblioteca, por gentileza, se está muito tempo com você, ou você faça a renovação ou faça a devolução. Onde que a gente funciona? Ali na Escola do Comércio, antiga Escola do Comércio, atual Secretaria Municipal da Educação. São as 2 primeiras salas à direita. Chega lá, é só devolver, não tem punição, não tem nenhuma briga para que vocês possam devolver o livro, tá ok? Eu faço esse apelo aqui, aproveito aqui a rádio e faço esse apelo para vocês devolverem os livros que estão em atraso. Dona Bartira, eu vou fazer uma pergunta, mas nós vamos ao comercial. Vou deixar aqui a pergunta logo. Ao longo da carreira da senhora, quais foram os maiores desafios e as maiores conquistas que a senhora vivenciou como bibliotecária? Vamos ao comercial, mas não mude de sintonia não, continue aí, eu vou ali e volto vapt-vupt. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Armações a partir de R$ 49,90. E o
atendimento mais elogiado da região. Ótica Pupila, pioneira em fazer você enxergar melhor e se sentir incrível. Asteco Contabilidade. Fale com Gervásio Almeida. Contato pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129, 79999333745 ou 79996868727. A Boutique da Carne vem oferecer a toda a sociedade estanciana seus serviços, podendo escolher os cortes de carnes prêmio e excelência, fazendo com que você possa preparar os mais deliciosos pratos feitos com as carnes mais nobres que existem, incluindo as carnes embaladas a vácuo. A Boutique da Carne fica localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, Rua do Marisqueiro Bar. Telefone 799-9908-8400. Problemas com seu certificado digital? Temos a solução para sua empresa e sócios. Certificadora com total segurança, rapidez e menor preço em preço com parcelamento. Fale com a Edila Almeida. Contatos pelos telefones e WhatsApp 79-3522-1129 ou 799-9686-8727. Que tal começar o seu dia com um café fresquinho, um pão quentinho ou aquele cuscuz recheado que todo mundo gosta? Aqui na Grão Real, o seu café da manhã pode se tornar um momento especial. Temos uma variedade de produtos esperando por você. Venha começar o seu dia com a gente. Estamos te esperando. Grão Real, aqui a Realiza é você. Para o que você está fazendo e presta muita atenção. Venha para a melhor internet de Sergipe. Jet Fiber, com planos de até 500 mega. Jet suporte técnico rápido e eficiente. Não vai perder tempo por aí, né? Ligue 0800 311 mil e chama a Jet. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acompanhem comigo um dia aqui no Lane Paixão. Hoje eu vou tirar o dia especialmente para cuidar de mim. Começando agora pelos meus cabelos. Os meninos vêm me recepcionar aqui na recepção. E aí, vou cuidar do meu cabelo. Aqui eles já tá verificando qual vai ser o melhor produto, qual vai ser o melhor tratamento pro meu cabelo. Em seguida, as meninas já vêm, né, com seus carrinhos já para fazer o meu pé. Gente, meu pé tá precisando urgente dar aquele upgrade. Então, óbvio que eu vou fazer o spa dos pés para tirar toda a calosidade, todo aquele pé grosso. Em seguida, agora eu vou fazer minhas unhas. Gente, eu amo fazer as unhas e essa é a minha rotina de todos os dias. E para finalizar com chave de ouro, vamos fazer o design de sobrancelha que vai deixar ainda mais incrível o meu rosto, mais harmônico e pronto para começar o meu dia. Revenda de gás autorizada versus clandestina. Você sabe diferenciar? Ela tem a delimitação de espaço na plataforma, separação dos botijões vazios e cheios. Ela possui sinalização e extintores para segurança e também vistorias do Corpo de Bombeiros. Aqui na Largás temos tudo isso. Sendo assim, não coloque em risco a segurança da sua família. Na hora de escolher o seu gás, escolha a nossa revenda. Léo Gesso, 999640639. Procurando forma de embelezar sua casa. Aqui você encontra tudo com a melhor qualidade, serviços e venda de produtos e muito mais. Léo Gesso, próximo ao antigo bar do Ronaldão. Conjunto Valadares, em Estância. Léo Gesso. Olha! Bora, Jurema. Você não quer divulgar, não, é? Você vai ficar aí babando as carnes? Bora, Jurema! Ai, peraí, né? Porque eu tava aqui babando a carne. A menina tem uma churrasqueira enorme aqui agora na Saboreal. Era só restaurante, agora é restaurante, churrascaria. Vai, mostra aqui as carnes que tem pro povo. É picanha nobre, é pão de alho, é medalhão, é filé com queijo.
É a famosinha do churrasco, a picanha mesmo, a alcatra, o bife ancho, cupim no bafo, carneiro. Olha aqui, também tem uma ruma de coisa, tem um banquete aqui enorme, uma mesa cheia de comida gostosa. O atendimento aqui é de qualidade, nós temos uma equipe pronta pra te receber. Nós chegou aqui, ó, é só entrar e se deliciar com a comida boa e o churrasco, da Saborear. Ah! E olha só o que a gente tem aqui no Lojão Top 35. Cortina para dar outra cara à sala, toalha nova para deixar o banheiro bonito, tapete, almofada, protetor do sofá. Olha, são essas coisas simples que renovam o ambiente da sua casa. Porque não precisa gastar muito para deixar sua casa arrumada, cheirosa e com a cara de nova. Às vezes, só em mudar uma cortina já muda o ambiente de casa. E o melhor, com um preço que cabe em seu bolso. Se a variedade, preço bom que você procurou, Lojão Top 35, você achou. Jornalismo sério, compromisso real, entretenimento, cultura sem igual, programas educativos, a voz da gente, Estância agora, presente eternamente. Estância agora conectada ao mundo, pela rede a verdade é o assunto, cultura, esporte, arte, informação. Estância agora em qualquer estação. Programa Arquivo da Nossa Gente. Apresentação: Fábio Francão. Às 19h36. Para a segunda parte do programa Arquivo da Nossa Gente. A nossa entrevistada hoje é Bartira de Acuí, bibliotecária, gestora da Biblioteca Municipal Monsenhor Silveira, Biblioteca de Estância, Sergipe. Deixa eu reformular de novo a pergunta, dona Bartira. Quero ler aqui a participação do ouvinte, o intelectual, o crioulo, professor Sami França. Parabéns pela condução do programa! Exclamação. Excelente convidada! Exclamação. Amo a nossa biblioteca municipal. Declaração de Sami França, um crioulo, grande intelectual e promessa da intelectualidade da Estância. Eu vou reformular a pergunta, dona Bartira. Ao longo da sua carreira, quais foram os maiores desafios, as maiores conquistas que a senhora vivenciou como bibliotecária? Maior desafio é trabalhar sozinha. Sozinha no sentido de ser só a única bibliotecária. Isso é muito desafiador, porque tem bibliotecas, ou Instância nós somos duas bibliotecas. Tem a Biblioteca Monsenhor Silveira e tem a Biblioteca Dione Carvalho Costa. A Biblioteca Dione é biblioteca infantil, então é muito diferente da Biblioteca Monsenhor. Então eu tenho que me dividir, né, em trabalhar essas duas áreas que são diferentes, se complementam, mas são diferentes. Isso é um desafio. Eu agradeço muito o apoio do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Todas as dúvidas que eu tenho, a equipe maravilhosa de lá, eles tiram essas dúvidas, eles me apoiam, tá? Isso é muito importante. Glória a Deus. Porque isso é muito importante para um bibliotecário. A gente não pode trabalhar sozinho de jeito nenhum. Graças a Deus a gente tem esse sistema que nos acolhe e nos apoia. E as maiores vitórias eu tive aqui em Instância, né? Foi Instância. Por exemplo... Olha, participar do projeto Leitura Mais Escrita. Gente, isso é uma vitória enorme para o nosso município. Foram apenas 12 bibliotecas. Esse prêmio é um prêmio internacional. E foi a partir do sistema que nós pudemos participar dessa premiação. É um prêmio da Iberbiblioteca, né, que nos permitiu estar participando e ganhando essa premiação, que é o notebook, que são os acervos, e isso é muito importante para a gente, muito importante mesmo para a nossa biblioteca. Nós ganhamos em 2024 do governo de Sergipe o prêmio de Bibliotecas Transformadoras. Ganhamos esse prêmio também, que foi muito importante, porque o que é uma biblioteca transformadora? É uma biblioteca que faz algo pela sociedade, né?
pela sociedade que está inserida. E as bibliotecas de distância, sim, nós fazemos. Nós temos, como eu já citei, o nosso maior projeto, que é o Visitando Biblioteca. Nós temos nossas oficinas natalinas, todo ano é disputada. Eu ofereço apenas 20 vagas, porque é o que eu tenho para oferecer. Queria oferecer muito mais, mas nossa biblioteca só comporta 20 pessoas, né? Então sempre ofereço, pelo menos em horários diferentes, pela manhã e pela tarde, as oficinas natalinas, o férias na biblioteca, onde a gente dá o espaço para a criança na época de férias brincar, se entreter com a leitura. Então são projetos vitoriosos, então tenho muito orgulho de participar disso. A exposição, já fizemos exposição no nosso espaço, instâncias sobre diversos olhares. Explique melhor sobre essas exposições. A exposição, como funciona? Nós pegamos algum livro do nosso acervo, livros do nosso acervo. Nós tivemos uma exposição sobre Machado de Assis versus Lima Barreto, e tivemos exposição sobre essa que eu adoro, instâncias sobre diversos olhares. Para quem não sabe, a nossa biblioteca, nós temos um acervo de mais de 4.000 fotografias de estância. Repita aí de novo, dona Barreto. Nós temos um acervo fotográfico com mais de 4.000 fotos. Como é que está a preservação dessas fotografias? É tudo escaneada? Já está tudo... Não, as fotos não estão digitalizadas, elas estão em pastas, né? E lá qualquer pessoa pode ter acesso. Você indo lá, escolhendo um horário de trabalho, né? Inclusive, a nossa biblioteca funciona das 7 da manhã às 13 da tarde. Mas se você precisar ir na biblioteca à tarde ou à noite, é só conversar conosco, que a gente abre várias exceções. Nós somos bastante flexíveis com o nosso horário. Que fotografias são essas, dona Bartira? São fotografias da história de Estância. Tipo, tem fotografia do início do bairro Cidade Nova. Gente, é fantástico. Eu não sou de Estância, então sempre pergunto, gente, que fotografia é essa? Infelizmente, tem muitas fotografias que não tem a legenda, que é importante ter a legenda, né, nas fotografias. Infelizmente, tem algumas fotografias que não tem essa legenda, o que dificulta a gente entender naquela época o que está descrito ali. A biblioteca pretende digitalizar essas fotografias? Temos um projeto de digitalização. Estamos aguardando aí, parece que tem alguns editais que falam sobre a preservação da memória, né, de alguns lugares. Então, quem sabe a gente não vai participar de algum edital desse para que a gente consiga, porque digitalizar não é fácil. Você tem que ter o aparelho próprio, você tem que ter, né, pessoas envolvidas na parte, capacitadas para digitalização. Então a gente precisa realmente de uma equipe para fazer esse projeto, e para isso a gente precisa participar de alguns editais. E quem tirou essas fotografias? Foram doadas ou é da própria biblioteca mesmo? É da própria biblioteca. Essas fotografias são acervos da biblioteca que foram doadas por algumas pessoas, que tem fotografias públicas, mas também tem algumas fotografias particulares, né? Então nós condicionamos, guardamos todo esse material. Quanto tempo tem essa biblioteca em funcionamento? A senhora lembra a data de fundação dela? Gente, olha, vou contar uma história para vocês. Quando eu cheguei na biblioteca, nós não tínhamos a lei de criação. Eu fui atrás dessa lei de criação. Como eu andei, é uma história longa. A Lidiane bem sabe da nossa luta. Por quê? Para uma biblioteca funcionar, você tem que ter a legislação dela. E nós não tínhamos a nossa legislação. Depois eu vou solicitar uma cópia dessa lei. Nós não tínhamos. Vou te contar a história. Aí, andei pelos arquivos de Sergipe. Andei pelo arquivo da prefeitura, arquivo da Câmara, e ninguém conseguia. O arquivo da prefeitura é tudo manuscrito, impossível da gente entender a letra, porque antigamente os diários oficiais eram manuscritos, imagine. Aí quando eu vi a palavra biblioteca, eu falava, meu Deus, será que é a lei? Não era a lei, era alguém que foi transferido para a biblioteca, né? Isso em 1936, 44, então... Por meio do documento da Sociedade Literária Monsenhor Silveira, eu reuni as informações dessa sociedade, né? Tem um livro muito interessante do Jadiel, né? Lá na biblioteca, a gente conseguiu elaborar essas informações sobre a história da Biblioteca Monsenhor Silveira. Então, a partir daí, levamos para a Câmara propor, né, essa lei, que é, na verdade, deixa eu ver aqui,
Quem é o proponente da lei? O executivo, o prefeito municipal? A época foi o Dr. Cristóvão. O vice-prefeito Dr. Cristóvão hoje. Deixa eu ver aqui. É a lei 2.331, de 2 de outubro de 2023. Fica pela presente lei reconhecida no âmbito do município de Estância a Biblioteca Pública Municipal Monsenhor Silveira, originária da Sociedade Literária Monsenhor Silveira. Nós conseguimos em 2023 essa lei, esse reconhecimento, porque até então não tinha. E para eu participar de editais, para eu participar do cadastro, eu preciso, né, dessa legislação da biblioteca. Desde então nós conseguimos também um decreto o decreto 8.767 de 9 de outubro de 2024, que fala sobre a regulamentação da biblioteca, que é importante, horário de funcionamento, as regras de empréstimo, tudo isso é importante para que o nosso usuário fique atento. A biblioteca não funciona a Deus dará. A gente tem leis, tem decretos que fazem com que a gente funcione de forma correta. Nós temos recentemente uma portaria que fala sobre a política de avaliação de formação, desenvolvimento e avaliação de coleções. Gente, nós temos um acervo muito antigo. Infelizmente, nosso acervo de Jorge Amado, ele está se acabando. E eu tenho que me preservar, a gente tem que preservar essa biblioteca. Então, nesse documento política, eu posso fazer, infelizmente, eu falo infelizmente que é com muita dor no coração, é descartar alguns livros, que tem livros que não estão em condição de o usuário poder pegar emprestado, devido às condições, né, do nosso acervo. Tem acervo que está se acabando. Pelo próprio local, nós estamos num local que, infelizmente, não é adequado para ser uma biblioteca pública. Nós funcionamos ali na Escola do Comércio, então é um local que pega ainda um braço de maresia que tem ali perto, então tem ferrugem, né, e isso passa para os livros, infelizmente. Então tem acervo que a gente está se perdendo. E para manutenção do acervo é caro. Para você, como se diz, preservar esse acervo custa muito, muito caro. Não é uma coisa que é fácil da gente ter, entendeu? A gente consegue de forma assim muito com muita dificuldade a gente preservar esse acervo na nossa biblioteca. Então a gente está perdendo acervos fantásticos, como esse de Jorge Amado. Os livros não estão em boa situação. E a política trata sobre isso. O que nós devemos fazer quando o livro não está em boa situação? Infelizmente, a gente tem que descartar esse acervo, porque esse acervo até pode prejudicar a saúde das pessoas que ali trabalham e dos usuários que vão pegar esses livros emprestados. E não é só Jorge Amado, são outros livros também que encontram-se nessa mesma situação. É muito difícil falar isso como bibliotecária, porque são livros belíssimos, livros, né, que fazem parte da história de Estância. Dona Barteira, tem previsão de passar por uma reforma, assim, como é que, o que a senhora tem que falar assim sobre o secretário de Cultura de uma posição, se pretende passar por uma reforma o prédio, como é assim, o ouvinte está por dentro? Olha, previsão eu não tenho, mas eu acredito sim que vai passar por uma reforma, porque é necessário. Né? A situação que está hoje não é mais adequada para a gente atender os nossos usuários. Essa, infelizmente, é a realidade da biblioteca, das nossas bibliotecas. Onde nós estamos não é mais adequado. Né? O prédio é um prédio, eu não sou de Estância, mas é um prédio muito antigo, a Escola do Comércio. É um prédio que não está mais de acordo com as necessidades de atender ao usuário, pelo menos para nossas bibliotecas. É um prédio pequeno, hoje eu atendo no máximo lá na biblioteca infantil 25 pessoas, 25 crianças, e com muita dificuldade na biblioteca pública eu tenho um espaço para atender o usuário, 5 cadeiras, 5 mesas para atender o usuário é pouco, porque muitas vezes chegam lá pessoas com 8, 10, 15 pessoas, aí eu tenho que passar para a biblioteca infantil. Ou então reservar o auditório da Secretaria Municipal da Educação. Inclusive eu gostaria muito de agradecer ao pessoal da Secretaria Municipal da Educação, que nos dá muito apoio. Né? Esse projeto Visitando a Biblioteca só existe por causa do apoio da Secretaria Municipal da Educação. Muito, muito obrigada ao professor João e à equipe deles, são fantásticos. Dona Barteira, outra pergunta. Existe algum livro ou autor
que tenha marcado profundamente a vida da senhora e que a senhora sempre recomenda às pessoas, por quê? Gente, atualmente, um livro que me marcou, inclusive nós estamos fazendo um trabalho lá na biblioteca, é O Pequeno Príncipe, né, de um autor francês. Ele tem uma frase que fala que nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente cativa, né? A raposa fala para o Pequeno Príncipe que é em relação à rosa. E realmente, a biblioteca é responsável pelos usuários dela e é responsável em levar um acervo bom, um espaço bom e adequado, porque nós somos responsáveis pelo aquilo que cativamos. Cada pessoa que entra na biblioteca, nós somos responsáveis por eles, né? O Fábio que doa livro, a Kelly, a Keila, aliás, que vai participar das nossas oficinas, o Lorenzo e o Lázaro que vão pegar livros emprestados, nós somos responsáveis, porque nós cativamos esses nossos usuários para eles estarem ali conosco. Então eu quero dar o melhor para esse usuário. Então esse livro está sempre me marcando, porque não são só essas frases, são outras. É um livro que nós temos dezenas de exemplares na biblioteca. Vale muito a pena vocês pegarem esse livro emprestado. A partir do ano que vem, nós vamos começar a levar esse livro para as escolas para fazer um trabalho. Eu tenho uma equipe maravilhosa, gente. Nós já conseguimos fazer a raposa, o Pequeno Príncipe, né, a rosa, tudo produzido com material da biblioteca. Inclusive, eu vou fazer um apelo, nós aceitamos doação, não só doação de livro, tá? Nós aceitamos doação de brinquedos, porque nós temos uma brinquedoteca. Nós aceitamos doação de tecido, porque a gente trabalha, a gente faz oficina, né? Todo final do ano nós temos nossas oficinas natalinas, onde fazemos Papai Noel, fazemos guirlandas, e a gente precisa desse material para confeccionar. Então, se você tiver em casa qualquer material que seja reciclável, né, que você não precise mais, pode doar para nossas bibliotecas, além dos livros, tá? Não recebemos livros didáticos. Recebemos livros de filosofia, direito, recebemos dos últimos 3 anos, porque direito muda muito. História, filosofia, educação, né? Literatura, principalmente. Tem livro de literatura em sua casa parado? Doe para a biblioteca. Vai fazer uma diferença enorme no nosso acervo. 19h52, já chegando nas nossas considerações finais. Infelizmente, já estamos perto de encerrar. Ô, dona Barteira, sobre a biblioteca, como é que se chama? Eu quero perguntar à senhora ainda sobre o povo de Estância. As crianças estancianas gostam de leitura, visitam muito a biblioteca. Me conte mais um pouco. As crianças estancianas, elas agora estão visitando a biblioteca por causa do projeto, que eu não canso de falar, do projeto Visitando a Biblioteca, porque realmente é um marco na biblioteca infantil. A partir desse projeto que a gente recebe, nós fizemos essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, onde a gente divulga para as escolas a nossa agenda. Em abril, a gente está sempre divulgando nossa agenda. Graças a Deus, nossa agenda está até preenchida até setembro. Então, essas crianças têm a oportunidade de conhecer as nossas bibliotecas. E, por incrível que pareça, a gente está dando muito certo. Ela conhece a biblioteca, conhece nosso acervo, que aquele momento do projeto, o que nós fazemos com as crianças? Apresentação do acervo da biblioteca infantil, contação de história, brinquedos. Nós temos uma caixa de brinquedos na nossa biblioteca, então a gente esparrama pelo chão onde elas brincam ali. Então isso cria memória afetiva. É um espaço extremamente lúdico. A gente tem pintura facial, nós temos pintura em papel. Então tudo isso cria uma memória na criança, com que essa criança queira voltar. E ela não volta sozinha, ela volta com a família. Nós já recebemos várias famílias oriundas do projeto Visitando a Biblioteca, onde eles chegam lá encantados. Meu filho gostou de vir aqui, então gostaria de fazer agora o cadastro no nosso acervo, o cadastro para pegar livro emprestado. Inclusive, quem tiver interesse,
interesse em fazer o cadastro, é só levar a documentação, foto 3x4, comprovante de residência, um documento de identidade. Você faz o cadastro na nossa biblioteca, você tem direito a pegar 5 livros por 15 dias e renovar até pelo WhatsApp, tá? O Fábio fala uma coisa, eu aproveito o gancho e falo já de outra coisa, porque né, é pouco tempo. Ô, dona Bartira, quero lhe agradecer mais uma vez a entrevista rica em cultura. Os grandes pesquisadores, historiadores vão aproveitar esse conteúdo e vão para futuras pesquisas. A senhora deu uma aula aqui, é um quadro técnico, um quadro competente, um quadro compromissado com a biblioteconomia. Eu quero falar, senhora, antes das suas considerações finais, define uma palavra só, Estância, onde a senhora trabalha hoje e mora em Estância. Como é que a senhora define Estância na sua vida? Gente, eu defino Estância como conhecimento, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei surpresa. E quando eu cheguei na biblioteca, mais ainda. Vocês não sabem a riqueza de pessoas que vocês têm aqui em Estância. Aliás, vocês sabem, porque nós temos grandes escritores. O próprio professor Acrísio, Vieira Neto, Carlos Tadeu, tá? Andrelina. Vocês têm uma rede de conhecimento enorme, enorme. A Salete, que não é daqui, mas está aqui sempre, né? O Antônio Neto, da área de cordel, Salete, que é da área de cordel. Então, vocês têm escritores fascinantes, conhecimento. Estância é o berço do conhecimento de Sergipe, é o berço da literatura sergipana. Nós fomos a primeira capital a ter um jornal recompilador sergipano, né? Infelizmente a gente não tem essa obra aqui em Estância. Nós temos na biblioteca, está digitalizado na Biblioteca Nacional. Então Estância é conhecimento. O jornal, né, um dos primeiros jornais, o recompilador, nós não temos um exemplar na nossa biblioteca. Eles estão graças a Deus foi possível digitalizar. Alguém digitalizou e enviou à Biblioteca Nacional, né? Então Estância é conhecimento. É totalmente conhecimento. Vocês têm pessoas fantásticas na área literária de Estância. Pessoas que escrevem poesia, que escrevem cordel, que escrevem romance. Então é conhecimento. Estância para mim é conhecimento. Eu sempre acho assim, teve algum motivo que eu aceitei, porque eu passei em outros concursos, mas eu aceitei ficar em Estância. Então há algum motivo, né, eu tive para estar aqui, que eu acredito muito no destino, né? Então acho que o destino me fez estar aqui, me fez estar desenvolvendo esse trabalho, que eu sou apaixonada pela área infantil. Fiquei apaixonada porque eu não tinha nenhuma experiência em trabalhar com o público infantil. Então eu estou aqui por isso, para fazer com que essas crianças estancianas resgatem o gosto pela leitura, fazer com que a pessoa que mora em Estância resgate o gosto pela leitura, que é muito importante. E o conhecimento é isso, é você passar numa biblioteca, pegar um livro. Tem até um bibliotecário indiano, né, que ele fez as 5 leis da biblioteconomia, e uma das leis fala sobre que a biblioteca é um organismo em crescimento. E realmente, cada pessoa que entra na biblioteca, que participa de uma oficina, que pega um livro emprestado, faz com que a biblioteca cresça e fortaleça. Tá? Então, assim, minhas considerações finais para o Fábio. Gente, frequentem nossa biblioteca. Frequentem, vocês não vão perder nada. Vocês só vão acumular conhecimento, inteligência e sabedoria. Que essas 3 coisas estão interligadas: conhecimento, inteligência e sabedoria. Essa é Bartira de Acuí, uma baiana que se encantou por Sergipe e em breve será cidadã estanciana. Em breve a Câmara de Vereadores estará sabatinando Dona Bartira de Acuí com o título de cidadania estanciana. Estância deve uma mulher compromissada com a cultura, a literatura, uma mulher intelectual, uma mulher que faz a diferença, uma pessoa do fino trato. Com essas palavras eu encerro o arquivo da nossa gente, 19h59.
E convocando já você para a próxima terça-feira, mais uma entrevista exclusiva. É um programa cultural, é um programa que faz a diferença. A gente faz a diferença. Eu, esse que vos fala, Fábio Brancão, apresentador, e meu produtor ali, meu coprodutor, Raimundo Melo, chato como carrapato, mas gente boa, Melinho. Um abraço e uma boa noite. Até a próxima terça-feira. Se o dono da vida permitir, estarei aqui na próxima terça-feira contando mais uma história de distância. E um abraço para Alberto Bedóia, viu? Bedóia é ouvinte e assíduo, diz que não perde nada. Um abraço e tenha uma boa noite. Chegamos ao final de mais um Arquivo da Nossa Gente, um programa que valoriza o passado, compreende o presente e fortalece o futuro. Arquivo da Nossa Gente, com a apresentação de Fábio Brancão. Até a próxima.